Meu nome é Denise Mota Dal, eu cheguei na gestão do DGERTS em 2011. Então eu fiquei na gestão do DGERTS, à frente do DGERTS, durante o ano de 2011 e 2012 inteiro. Na verdade, eu peguei o início do governo da presidenta Dilma. E os desafios que eu assumi no DGERTS, ou os desafios que nós avaliávamos que eram importantes, junto com as entidades sindicais, com as entidades que representavam os trabalhadores, eram vários, mas acho que vale a pena dividir. Em nível macro, em nível nacional para o nosso país, era fundamental a regulamentação da Convenção 151 da OIT, que é a Convenção da Organização Internacional do Trabalho, que garante o direito à negociação coletiva para os servidores públicos, que, embora no governo do presidente Lula ele tenha enviado ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional tenha ratificado essa convenção, faltava e ainda falta, infelizmente, no Brasil, a regulamentação da Convenção 151. Por que essa convenção era importante em nível nacional? Para nos ajudar em tarefas específicas do setor público e também muito vinculadas ao perfil do trabalho em saúde, que é a implantação de mesas de negociação do SUS. Mesas municipais, mesas regionais, mesas estaduais de negociação do SUS. Portanto, um grande desafio era a regulamentação, e ainda é para o setor, aliás, para todo o setor público, não só para a saúde, a regulamentação da Convenção 151. O outro passo era nós, independentemente da ratificação, da regulamentação da Convenção, conseguirmos implantar mais e melhores mesas municipais, regionais e estaduais de negociação do SUS, para que a negociação fosse algo enraizado. Como a Mesa Nacional de Negociação do SUS é uma mesa onde participam o setor privado, o setor municipal, estadual, federal, categorias profissionais, a mesa define, delibera diretrizes, negocia protocolos sobre vários temas relacionados às questões de gestão do trabalho em saúde. Porém, são diretrizes. Para que isso de fato aconteça, esteja cotidianamente inserido e conquistado como espaço de diálogo, de negociação, é preciso todo esse enraizamento das mesas. Então, um desafio grande era ampliar a implantação de mesas de negociação, embora não tenhamos uma legislação que estimule isso, que obrigue o gestor a isso. Então, a mesa de negociação ela acontece ainda por vontade política do gestor, por ele achar que é importante dialogar, negociar com quem implanta, com quem está na ponta dos serviços, executando os programas de saúde e valorizar estes profissionais de saúde, e quando os trabalhadores representados por seus sindicatos pressionam, lutam, reivindicam que essas mesas sejam implantadas. Então, precisa haver um encontro de intenções. O gestor acreditar na negociação como uma metodologia de gestão que melhore a qualidade dos serviços por meio da valorização e do diálogo com os servidores, e as entidades sindicais acreditarem no espaço de negociação, acreditarem que aquela gestão tem de fato a intenção de negociar, de não enrolar, de não postergar o diálogo sobre o atendimento das reivindicações. E é algo muito importante numa área como a saúde, que é um serviço essencial, que lida com morte, lida com vida, lida com doenças, terem trabalhadores com condições de trabalho regulamentadas, valorizadas. Isso beneficia muito, nós sempre acreditamos nisso, também os usuários, porque terão servidores com jornadas melhores, melhores salários, maior capacitação, do outro lado da mesa, atendendo a população nos serviços de saúde. Então, um desafio grande era e é sempre esse, que as mesas de negociação sejam implantadas.
Uma questão importante que cabe ressaltar em relação às ações desenvolvidas na minha gestão foi a implantação do prêmio InovaSUS, que foi um prêmio exatamente objetivando valorizar experiências inovadoras, inéditas, de negociação e valorização do trabalho em saúde nas mais diversas áreas e nas instâncias municipais, estaduais e regionais. Como funcionava o prêmio? O município ou o estado concorriam a um edital a partir da apresentação, da sistematização do projeto que havia sido implantado naquela determinada região. E esse projeto era premiado com um valor em dinheiro para que fosse investido na continuidade, no aperfeiçoamento, na ampliação, na compra de equipamentos para que este projeto se mantivesse ou fosse aperfeiçoado. Mais adiante, o Prêmio InovaSUS passou também a premiar projetos a serem implantados no futuro, não experiências já realizadas. E assim, essa temática, essa premiação InovaSUS se mantém até hoje. Então, nós começamos o InovaSUS lá em 2011, final de 2011, início de 2012, e hoje, 2017, apesar de todas as modificações que ocorreram no governo federal e da turbulência política, o prêmio se mantém. Então, nós ficamos satisfeitas porque isso consegue se colocar como uma política de Estado. Esperamos que ele não acabe e que ele consiga se manter assim, estimulando que estados e municípios implementem o diálogo com a representação sindical dos profissionais de saúde. Um outro tema importante é essa questão de nós tratarmos mais detalhadamente da regulação do trabalho em saúde. Então, era um momento onde o Mercosul se consolidava e nós precisávamos definir uma matriz mínima de currículo, de capacitação para que enfermeiros, dentistas, psicólogos, médicos pudessem ter seus diplomas aceitos no Mercosul, entre os países que compunham o Mercosul. Então, vários debates foram feitos para que nós avançássemos na regulação do Mercosul. Inclusive, nós reativamos a Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, que estava, então, desativada quando eu assumi. E esse desafio para o Mercosul também era e é um desafio constante para o Brasil, porque chegam no DGERTS, cotidianamente, as mais diversas solicitações de regulamentação de profissões. De alguns exemplos, quiropraxistas, cuidadores de idosos, várias profissões em nível técnico, em nível médio, em nível técnico, em nível universitário. Muitas vêm por meio do Congresso Nacional. Parlamentares acabam estimulados por determinados grupos sociais que se organizam, pressionados a formularem projetos de lei regulamentando profissões. E regulamentar uma profissão exige a verificação se essa profissão não se contrapõe a atribuições já delegadas a outra profissão. Como essa profissão poderia se inserir no Sistema Único de Saúde, se ela é útil, se ela é necessária para o Sistema Único de Saúde ou se ela é somente uma pressão externa de grupos que querem legitimamente se regulamentarem, mas que não necessariamente isso é algo que é uma demanda do Sistema Único de Saúde, e como essas carreiras podem ser incorporadas e se serão ao SUS. Porque à medida em que você regulamenta uma profissão na área da saúde, o Sistema Único de Saúde precisa, então, olhar para essa profissão e absorver este recurso humano no sistema de saúde. E isso não é automático, às vezes não há essa necessidade, às vezes a população não precisa destes serviços e precisa de outros, ou precisa de outros prioritariamente antes dessas profissões estarem fazendo essas novas funções e profissionais estarem desenvolvendo as suas funções no SUS. Então, esse é um diálogo também importante, que é a regulamentação de novas profissões.
Então, em diversos momentos, nós tivemos que, na Câmara de Regulação do Trabalho em Saúde, aprofundar o debate sobre os diversos pareceres que nós tínhamos que emitir, e acho que algo que tomou bastante o debate e que foi muito polêmico no Congresso Nacional, na mesa de negociação do SUS, na Câmara de Regulação, foi o ato médico, quando então surge a proposta, por meio do Congresso Nacional, de regulamentação do que seriam as atribuições, as prerrogativas específicas dos profissionais médicos e médicas. E isso entrou em confronto, em desentendimento com diversas profissões de nível universitário, como fonoaudiologia, enfermagem, psicologia, que já desenvolviam algumas atribuições que, pelo projeto de lei, passavam a ser prerrogativas do profissional médico. Então, foi um momento bastante difícil no diálogo desenvolvido em todos os espaços, não é só na mesa do SUS ou na Câmara de Regulação, em diversos momentos e espaços, no Congresso Nacional, para a regulamentação do ato médico. E não houve acordo. Não houve acordo entre os profissionais médicos, os parlamentares e as diversas outras profissões. E como não houve acordo, o projeto continuou tramitando no Congresso Nacional até que fosse aprovado, mas foi aprovado com modificações e ainda demanda alterações. Enfim, não se chegou a um acordo. Então esse foi um momento difícil. E acho que um desafio grande que fica para o Sistema Único de Saúde é esse desafio de, se você tem no Sistema Único de Saúde a execução dos projetos, dos programas, ela acontece ali na ponta, né, nas regiões, nos municípios, é muito difícil que diretrizes nacionais, federais, sejam literalmente implantadas nessas regiões. Então, este desafio de você negociar alguns princípios, algumas diretrizes e que isso de fato tenha um enraizamento objetivo, concreto e que afete as condições de trabalho dos profissionais de saúde em seu cotidiano, de que isso faça diferença. A Mesa Nacional de Negociação do SUS tem 8 protocolos. Ok, como os municípios e os estados se apropriam desses protocolos já negociados para valorizar os profissionais de saúde, para que de fato isso interfira no cotidiano destes profissionais. Então, além de lutar pela implantação de espaços de diálogo nessas regiões, também o grande desafio é fazer com que o que foi produzido e negociado em nível nacional tenha essa consolidação, esse resultado, esse efeito nas diversas regiões e rincões do nosso país, um país tão grande, com formas de contratação diferenciadas. Então, um protocolo que tem que servir para profissionais efetivos, servidores públicos, para profissionais comissionados em cargos de confiança. Muitas vezes, boa parte do trabalho de áreas essenciais da saúde terceirizado e precarizado, então profissionais que não tinham nem o básico que o conjunto de seus colegas tinham, também serem abrangidos por negociações que os beneficiassem, e toda essa gama de diferenciação interferindo cotidianamente nos direitos, nas condições de trabalho dos profissionais. Então, o grande desafio é esse. O SUS é muito diverso e a sua força de trabalho também. Então, diretrizes nacionais que se apliquem aos estados e municípios, elas precisam de muito diálogo, de muito trabalho, de muita informação, de muito empenho para que sejam de fato desenvolvidas. E isso também tinha uma influência sobre os grandes projetos. Então, piso salarial para os agentes comunitários de saúde, um exemplo, foi toda uma luta. Por quê? Porque os municípios e os estados diziam: mas como nós vamos garantir este piso? Se este piso que a categoria reivindica é o piso de um técnico de enfermagem no meu município, isso vai gerar um efeito cascata. Então, é todo um debate que
que se desenvolveu e se conseguiu alcançar o piso salarial para os agentes comunitários de saúde, mas com muito debate, com muito esforço. E outras reivindicações essenciais, por conta destes mesmos problemas, não conseguiram avançar. Por exemplo, a jornada máxima de 30 horas semanais para a enfermagem. Não se conseguiu avançar exatamente por conta de toda essa diversidade. Então, esse debate, seja de protocolos negociados na mesa, sejam de legislações nacionalmente aprovadas no Congresso Federal, ele encontra vários impedimentos para que seja, na verdade, executado na prática, para que, de fato, ele seja abraçado e concretizado depois de tanto debate em nível nacional. E acho que o que fica mesmo como ainda um desafio importante para o setor é essa regulamentação da Convenção 151 da OIT, que ainda não aconteceu no Brasil, que conseguiria dar mais consistência, um arcabouço jurídico mais legalizado, para que municípios e estados pudessem implementar as suas mesas de negociação, para que o diálogo no setor público não dependa mais da pressão sindical e da vontade política do gestor, mas que ele seja institucionalizado, seja uma metodologia de gestão, seja uma visão de gestão pública, objetivando, por meio da melhoria das condições de trabalho, também melhorar a qualidade do atendimento prestado à população. Acho que são desafios grandes, e em especial num momento em que vive o país de turbulência política, onde a presidenta Dilma, legitimamente eleita pelo voto popular, sofreu um golpe parlamentar, jurídico, midiático, onde um autoritarismo muito grande, com as reformas que tramitam no Congresso Nacional e que dizem respeito a direitos trabalhistas, direitos previdenciários, nós ficamos muito preocupados. Há uma insegurança muito grande de como esses direitos conquistados até o momento podem ou não se manter. Não falo só dos direitos trabalhistas ou da Previdência, mas todo esse acúmulo da Mesa Nacional de Negociação do SUS, de uma política democrática de diálogo, de valorização com profissionais de saúde, está em risco, porque está em risco algo maior, que é a democracia, que é o direito à liberdade de organização sindical e de expressão. Então há uma dúvida sobre como essas políticas poderão se desenvolver ou estagnar ou mesmo serem destruídas neste ano, neste maio, né? Junho já, neste junho de 2017.